Fala galera, Vitor, autor do O Último Arcanista aqui, e hoje eu quero mostrar e contar para vocês por que publicar esta belezinha foi muito mais difícil do que você imagina. Então, qual que é o dia, o momento que a gente está nessa história? Julho de 2021. Eu tinha acabado de escrever o livro, o rascunho inicial. Eu estava com ele pronto e estava confiante de que a minha jornada para me tornar escritor estava encaminhada. Pobre e inocente Vitor. Porque ali era só o começo do mega, super, hiper começo do começo. Logo em seguida a eu terminar de escrever este rascunho, eu comecei a pesquisar exatamente como funcionava a publicação e eu percebi que ia precisar de muitas revisões em cima do meu livro. E eu comecei essas revisões. Comecei a revisar o primeiro capítulo, o segundo, comecei a transformar aquela gororoba de palavras em algo, quando a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu voltei a morar com meus pais, eu estava morando fora, estava morando sozinho, eu estava sem dinheiro, eu estava sem clientes, eu estava sem renda, eu estava sem nada e eu estava cerca de 20, 30 quilos acima do meu peso ideal, sem energia, com problema de saúde. Eu estava literalmente no fundo do poço, acho que no pior momento da minha vida. Logo em seguida, a eu terminar a escrita e começar essa revisão. Então é de se imaginar que, naquele momento, revisar um livro não estava aí nas minhas prioridades e nas minhas capacidades intelectuais. Então eu comecei a me cuidar, comecei a contar ali com o apoio dos meus pais, para que eles pelo menos me dessem teto e um arroz, feijão e um bife, para eu conseguir passar o dia a dia. E meus pais, muito gentis, amo vocês, estavam ali para mim e conseguiram me dar esse auxílio naquela época, que durou um bom tempo. Na verdade, eu cheguei a morar com eles acho que uns 10 meses, até eu me reerguer e poder voltar ali a morar sozinho, a ter a minha autonomia que eu tenho hoje. E nessa época ali, então, me cuidando, eu comecei a ter um pouco de energia e consegui terminar a primeira revisão. Quando eu terminei a primeira revisão, o que eu fiz? Mandei para um monte de leitores beta, e aí com os leitores beta, por imparível que cresça, deu bom. Ninguém deu uma super sugestão mirabolante que eu tive que rever o livro inteiro, mas foram vários pequenos detalhes que com certeza fizeram muita diferença. Então veio para o próximo passo, que era mandar para uma revisora profissional, e o livro estava encaminhado. Afinal de contas, eu já tinha lido, já tinha revisado, mandei para o leitores beta, revisei de novo, mandei para ela, e ali, depois eu ainda mandar para mais uma ou outra, talvez, eu estava na dúvida, mas confiei ali que estava perto. E aí, ela me mandou uma revisão com centenas de mudanças, mas tinha muita mudança, muita mudança, tinha muita coisa que ela tinha visto que ninguém tinha percebido e que basicamente transformaram o livro em outra coisa completamente diferente do que ele era antes, com muitas correções, com muitas mudanças de palavra, de sentenças, coisas que não faziam sentido, traços por travessões, várias coisas. E aí eu percebi que eu não estava perto de publicar o meu livro, estava bem longe, na verdade. Então foram muitas e muitas horas de revisão em cima daquele caos que estava sendo a minha vida no momento, eu tentando me reerguer enquanto eu revisava isso, enquanto eu morava com meus pais, todo aquele caos de expectativas, sentimentos, tudo uma gororoba zona. E consegui terminar a revisão dela com muito esforço ainda naquele ano, partindo daí para enviar para uma outra revisora, porque eu já não tinha certeza de mais nada. Se você está curtindo esse vídeo, deixa uma curtida aqui, ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas e crescer meu canal. Mas eu estava confiante de que ao chegar nessa próxima revisora, ela ia dar umas detalhadinhas, umas coisinhas ali no livro, uma costuradinha, ia ficar tudo bem. Mas eu estava errado mais uma vez. Ela também encontrou um monte de erro, que mesmo com todos os erros que a outra tinha encontrado, ainda tinha erros. E tinha coisa de roteiro, do tipo, por que ele tá fazendo isso aqui se na outra página ele tava fazendo assado? Ou cadê aquele pedaço de roupa que ele tava usando? Todas essas coisas meio misturadas que assim não se conectavam muito bem. E eu falei, meu Deus, além de algumas outras coisas que ainda tinham passado e que a primeira revisora falou, ó, corrigi muita coisa, então pode ser que tenha passado coisa, vá com ela. Segui a dica, fui e realmente precisei ver tudo que ela fez e aí revisar mais uma vez e daí montar o livro do jeito que ele é hoje, muito próximo do que ele é hoje. E aí sim eu estava confiante em lançar meu livro, mas
eu percebi que eu ainda estava longe de publicar o meu livro, porque eu precisava ainda de capa, de diagramação e de deixar todo ele editorado bonitinho para poder publicar e deixar ele com uma boa qualidade de leitura ali para as pessoas. Então fui atrás de um artista para fazer a capa, fui atrás de um diagramador para fazer as páginas do livro, as sentenças, os parágrafos, tudo. E como você sabe, eu estava sem grana, eu estava sem renda, e tudo que eu tinha de grana, de reserva, foi usado para fazer este livro acontecer. Então, esses profissionais não são baratos, né? 30 contos, 5, 10. Eles são profissionais, fazem isso profissionalmente, então custa uma grana. Eu acho que eu cheguei a investir uns R$2.000 nesse processo, tirados do meu bolso, porque eu não tinha nenhuma venda ainda, só tinha amigos interessados em ler, porque são amigos, né? Convenhamos. E aí eu tive que fazer todo esse processo, isso já era começo do ano passado, 2022, comecinho de 2022, quando ali em março o livro finalmente ficou pronto, e aí eu estava pronto para publicá-lo, eu peguei e coloquei no Kindle para publicar numa determinada data e comecei a fazer o lançamento pelo Instagram. Isso, o Kindle, não estamos falando nem deste livro aqui, porque este livro aqui foi toda uma outra pré-venda, todo um outro contexto, uma outra capa, outra editoração, não foi sozinho, foi com uma editora, foi com a Flive. Isso aconteceu 6 meses depois. Mas essa história fica para um próximo vídeo, que quando surgir, vai estar aqui, caso ele já tenha surgido. Fechou? Então, tamo junto, gratidão por assistir, até a próxima.